Eduardo de Paula mandou um superchat. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Como estão sendo os feedbacks das entrevistas no Consulado do Rio? Estão fazendo muitas perguntas detalhadas? O que acontece? O que eu tenho visto hoje do Consulado do Rio a grande maioria das vezes, eles estão aprovando, tá? Sem maiores, sem grandes porém, sem nada. A grande maioria das vezes vai ser aprovado. Isso, visto de imigrante, green card, tá bom? O que acontece em alguns casos? Vamos lá. Primeiro grupo de casos. Médicos, né, advogados, enfermeiros, dentistas, profissionais da área da saúde que precisam de licença. Muitas vezes eles vão lá e perguntam se você já tem essa licença nos Estados Unidos. E o fato da pessoa não ter a licença nos Estados Unidos, eles usam isso para dizer, então você não tem como avançar na sua proposta de EB2NW, por exemplo, né? Eu vou colocar em processo administrativo para você me apresentar essa licença dentro de um ano, e aí você volta aqui, apresenta a licença e aí beleza, eu aprovo. Então, isso tem acontecido com uma certa frequência, tá? Com uma certa frequência tem acontecido isso. Mas existem formas, né, de lidar com isso, principalmente quando a sua proposta não envolve você ser um médico, não envolve você ser um dentista. E existe um outro grupo dentro do consulado que tem sofrido a seguinte realidade. Você já teve um período sem status, você já teve um período com trabalho sem autorização, eles vão lá e falam, olha, você está fraudando a imigração, e você fraudou, e por isso você se torna permanentemente inelegível a um benefício migratório. Então existem ainda esse grupo específico que tem sofrido esse tipo de coisa. Você não consegue mais ter um benefício migratório, ser um residente permanente, porque lá atrás, em algum momento, você mentiu para o oficial de imigração, você mentiu aqui no consulado, você mentiu no aeroporto, você entrou já sabendo que iria trabalhar, então também tem esse grupo. Vou perguntar uma coisa, por exemplo, num caso muito específico em que você ficou aqui durante 5 anos estudando inglês, mantendo seu status, aí você fez um visto, você fez um EB e consular. Aí você foi para a entrevista lá, chegou lá na entrevista, o cara falou assim, não, beleza, tudo bem, você tá, quanto tempo faz você estuda? Aí, não, 5 anos, tá, e você estava se mantendo como? Não, consegui me manter com a ajuda da família, não sei o que, tal, beleza. Tá, e eu vou te dar uma chance, você me prova isso. E a pessoa encerra essa entrevista ali. É possível de você provar esses 5 anos e você reverter uma situação como que você essa? Se manteve durante esses 5 anos sem trabalhar? Sem trabalhar. Primeiro, é perfeitamente possível o oficial de imigração perguntar isso pra você. Você tá na USCIS, ele fala, cadê? Me mostra como você se manteve. Né? Principalmente se ele tiver... E o advogado não sabe que isso é possível e orientar o cliente de que, olha, isso aqui é possível, Sim. Então já leve isso daqui. Sim. Isso é algo que o advogado pode sim orientar o cliente. O que acontece, Paulo? E isso é muito importante entender. Todas as vezes que eu vou a uma entrevista na USCIS, a primeira coisa que eu procuro saber é qual o motivo que o meu cliente está sendo chamado para uma entrevista. O que está acontecendo? Né? Por que ele foi chamado para uma entrevista na imigração? Primeiro passo. Hoje, quando não tem necessidade de chamar para uma entrevista, eles não chamam. Sim. Hoje eles chamam para entrevista quando? Ou quando é um caso específico, eles querem entender mais, ou então quando é um caso de família e eles querem entender mais. Então, são nesses casos que eles vão chamar para uma entrevista. Um caso de emprego, por exemplo, se ele está chamando para uma entrevista, ele quer pescar alguma coisa. Seja porque ele não tinha o arquivo completo, e aí por isso que ele não conseguiu fazer uma determinação, Mas precisou mandar. Mesmo sendo consular, por exemplo? No consular sempre. No consular sempre. Tá? Consular sempre tem entrevista. Eles até ganharam esse tipo de autorização de tirar necessidade de entrevista, mas eles não tiram. Então, consular sempre vai ter entrevista. Mas hoje, aqui dentro do país, quando eles podem evitar a entrevista, eles evitam. Então, eu sempre olho, marcou a entrevista, tá, vamos descobrir o que está acontecendo. Se o meu cliente tem empresa aberta no nome, e eu sempre falo assim para o meu cliente, olha, entenda, o oficial pode questionar se você trabalhou ou não. Eu não estou te perguntando se você trabalhou ou não. Eu estou partindo do pressuposto que você não trabalhou. Se você me falar que trabalhou, se você falar que trabalhou, vai ser pior para você. Sim. Né? Mas, vamos lá. Então, temos a realidade. A primeira coisa que eu olho, o cliente tem empresa aberta? O cliente tem alguma coisa no nome dele? Tem algum motivo para ele estar investigando alguma questão do cliente? Tá. E aí eu já falo para o cliente, olha,
eu vi que você tem uma empresa aberta antes disso. Procura levar documentos que mostram que essa empresa é para fins de investimento patrimonial, que você não está trabalhando sem autorização, que você está trazendo dinheiro do Brasil, que você está se mantendo aqui com o dinheiro do Brasil, porque isso pode ser questionado pelo oficial de imigração. Sim. Ele pode virar e falar, você trabalhou? Não. E como é que você se manteve aqui esse tempo inteiro? Você está aqui há, sei lá... 5 anos. 5 anos. Como é que você está se mantendo aqui? The book's on the table? É sério mesmo? Exato. Você está se mantendo há 5 anos estudando inglês. Como que você está se mantendo sem trabalho? Ele pode fazer esse tipo de E um questionamento. detalhe, tá, gente? A primeira coisa que vai falar, tá, você está 5 anos aqui estudando inglês. Bom, então tudo bem, a entrevista sua vai ser em inglês. Perfeitamente possível. Não é? Perfeitamente possível. Né? Você precisa Mas justificar, meu amigo. você pode levar, nos casos de entrevista de green card, você pode levar um intérprete aqui. Mas Aqui. não é coerente, vamos combinar? Você está 5 anos estudando inglês, você não aprendeu inglês em 5 anos. Mas aí, o que eu meu sempre falo amigo. para os meus clientes é, não, mas e se ele falar isso? Aí eu, como advogado, vou interromper e falar, não é uma obrigatoriedade legal. Não, sim, ok, não entendi. Você Mas não eu tô pode- dizendo, eu já me peguei pelo lado da coerência, que às vezes são algumas coisas que não são tão coerentes assim. Mas enfim, gente, só para você entender por que eu trouxe esse exemplo, porque tem sido muito comum esse tipo de questionamento, principalmente na entrevista consular no Rio de Janeiro. Eu tenho amigos e pessoas que passaram por essa situação e que estão se torcendo agora porque não teve orientação do advogado. Não é que não sabia, não teve orientação do advogado. Por isso que eu falo a importância de você ter um advogado que vai te orientar. O Guilherme acabou de explicar o que ele faz quando está numa situação como essa. Se você está aí assistindo, então já cata, tá? Vai ali, pega, entenda. Não dá para você ficar sem orientação. Não tem como você ficar sem orientação. Essa aqui é a situação.